Você já sentiu que aquilo que você mais gosta de fazer, que você tem aptidão, seus dons, por muitas vezes eles te sufocam? Dá até uma vontade de sumir do planeta? Pois bem, eu estava assistindo um curta onde tem um jovem artista que ele tá ali no ambiente dele, no ateliê, muito contente com as suas obras e ele vai postar, o primeiro take, vamos dizer assim, ele posta a sua obra finalizada, todo cheio de esperança, inspiração. Você vê sentimentos bons refletidos em seu rosto, só que ao postar, a única curtida que ele tem é da sua mãe. E em comparação com outros artistas que mostram ali no seu feed, dizendo sobre os seus trabalhos, suas obras incríveis, que tem milhares e milhares de curtidas, comentários, ele ali perde um pouquinho do brilho, mas continua. E tem uma chaminha, eu acho que é uma chama, né? Que fica ao lado dele, como se estivesse incentivando. E todas as vezes ele continua trabalhando, dia após dia, ele vai alimentando essa chama. Essa chama pede para ele como se fosse me dá mais, me dá comida, me alimenta e tá sempre com ele. E o que era algo fofo passa a se tornar um carrasco abusivo, chegando a consumi-lo por inteiro, tá? Por mais que eu tenha dado essa breve contextualização, você tem que assistir. E eu fiquei pensando sobre como as nossas paixões, se não cuidadas, elas podem tornar o, o nosso próprio carrasco. Sabe? Como assim? Você ama tanto algo, você se dedica tanto, que chega a um ponto que você não quer mais nem saber dessa coisa, porque o que era feliz, o que você tinha vontade de fazer, aquela gana, por motivos externos e internos, passa a ser uma tortura para você. Quantas vezes isso não acontece? Observando no nosso dia a dia, quantas pessoas que você vê que são apaixonadas por algo ficam sobrecarregadas. E até tem várias passagens, você pode ver pela internet falando que você precisa se tornar obcecado por aquilo que você gosta. E de fato, eu acredito que você precisa viver as suas paixões, os seus dons de forma consciente. Não estamos falando aqui, né, de prazeres desmedidos, porém, a sua vida ela precisa ter um brilho, você sentir aquele vigor, felicidade por estar fazendo algo que faz sentido, que reverbere com a sua essência. Mas qual é a linha tênue? Quando parar ou quando refrear esses impulsos? Igual aquele jovem artista que foi consumido pelo seu dom. Ele não dormia mais. Eu fiquei observando isso. Ele começou a ficar obcecado e ele não saía daquele ateliê. Nada estava bom, o perfeccionismo foi entrando. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o perfeccionismo, que na verdade a gente tem um olhar errado sobre o que é o perfeccionismo, que até o perfeccionismo, se você for na raiz da questão, ele é bom, mas para você entender é só assistindo aquele vídeo. Então, ele deixa esse perfeccionismo que é de senso comum, que a gente acredita, essa parte ruim, entrar em seus trabalhos e ele fica ali tentando sempre fazer algo bom e vem essa comparação. A comparação ela é muito injusta, pesada, porque os nossos resultados muitas vezes estão na moeda do que é externo. Não somos incentivados a, olha, busque a satisfação de fazer. Porque vai chegar em um dado momento que essa satisfação vai parecer pouco. Você vai buscar algo mais.
E resultado, ele é importante. Eu acredito que tudo tem o seu ponto de equilíbrio. Nada aqui é muito e nada aqui é pouco. Sempre é essa balança. É o que no Oriente se chamam de tal. O ponto de equilíbrio. Buscar esse ponto de equilíbrio, ele é importante para a sua vida. Mas o questionamento mesmo que ficou, que reverberou para mim, é quando saber qual é a linha tênue de estou desenvolvendo as minhas habilidades para eu estou me sobrecarregando. E o nome, não, assim, eu achei muito pontual ser burnout. Porque é você se sentir esgotada, você tá esgotada da sua vida, esgotada dos seus talentos, perde aquele brilho. Então, para você que é líder, protagonista, que segue a sua vida em um rumo, busca ter essa satisfação, não até felicidade, porque a felicidade, ela é uma decisão. Você decide estar feliz hoje, independente da sua situação. Porque se fosse assim, e essa é uma reflexão aqui, esse quadro, Devaneios de uma Líder, é essa proximidade que eu quero ter com você para compartilhar as minhas reflexões mesmo, sabe? Nuas e cruas. Porque eu fico me perguntando, eu sou uma pessoa de resultado, tá? Não ache você que eu tô aqui falando sobre isso, que, que eu sou a pessoa que acha que assim, não tem que ter, a competição é ruim. Não, não é nada disso. Mas, de novo, quando é um limite? Quando eu estou deixando de ser feliz? Como eu estava dizendo, felicidade, acredito eu, é algo que você sente. Porque se fosse assim, quando você encontrasse o seu objetivo, realizasse um objetivo, você estaria feliz. Você ficaria nessa felicidade plena. Então, sim, eu acho que a felicidade é algo que você escolhe, independente da situação. E sabendo que, igual lá no filme do Divertidamente, o primeiro, que a tristeza é necessária. Todos os sentimentos, eles são necessários, eles estão ali por algum motivo, né? Mas voltando ao assunto principal. Então, nesse curta, o burnout é tomado pelas suas próprias paixões desmedidas, descontroladas. Você se isola do mundo para de ter uma régua, até mesmo social. Você tá ali super focada em algo e esse algo vai tragando a sua energia, sempre te pedindo mais. Esse é o ponto do vídeo. Sempre o mais, ser o melhor. Por que que a gente tá indo para essa vertente de ser o melhor como algo ruim? Ser o melhor como uma medida de preciso fazer mais. Até mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela sentindo a mesma coisa que eu. E o contato com Deus, ela falando assim: não, eu percebi que eu estava muito de querer fazer, 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 produzir, produzir, produzir. E Deus estava ficando num cantinho ali do meu dia. E quantas vezes a gente, na loucura de fazer tantas coisas, deixa Deus ali num cantinho? E acrescento, para mim, eu vejo que muitas vezes eu me julgo até na hora de rezar, de conversar com Deus. Ah, eu deveria fazer isso, isso e isso. E nessa de fazer o meu melhor, o meu contato com Ele diminui. Então, o que é fazer o seu melhor?
O seu melhor, ele tá indo para algo que tá te afastando daquilo que é natural a você? Porque uma árvore, ela não precisa fazer esforço para crescer. E eu fico me questionando. Cara, eu não tô crescendo porque eu estou impedindo esse crescimento? Como que eu posso desafrouxar? Deixar ir? E isso não é deixar a vida me levar. Não. Você precisa ter objetivos, você precisa buscar de forma consciente, mas qual é a linha para você não ultrapassar? Porque querer ser o melhor é ser o melhor comparado com os outros? O burnout ali estava vindo de uma cobrança de não tenho curtidas, não tenho comentários, e aqui eu estou falando sobre isso do ambiente online, porque é muito a realidade de hoje em dia, mas também era daquele do curta, tá? Mas pega aí o exemplo da sua vida, qualquer um que seja. Quantas vezes você não se comparou? E para ilustrar melhor o que eu estou dizendo, seria você só curtir o seu processo. Isso parece simples, mas não é. Curtir o processo de fazer algo e você se orgulhar daquilo não deveria ser algo banal. Essa não deveria ser realmente a, a régua, o resultado maior. Por que que a gente não leva em consideração isso? De olha, eu estou me sentindo muito bem. Porque os outros dizerem para você que não tá bom, aí vem de novo a régua, ou o equilíbrio. É importante você ouvir, saber como ouvir e quem ouvir, para você se refinar. Existem pessoas, e a importância de estar à mesa de pessoas que estão mais avançadas do que você, para você ter outras conexões neurais. Porque o ambiente, ele te limita, tá? Mas também precisa existir algo maior. Esse algo, para mim, é Deus. Qual é o seu algo maior? Que vai te mostrar que por mais que outras pessoas grandes ou que tenham chegado a locais ou atingido objetivos que você almeja, podem falar para você que você não está fazendo direito. Mas elas só sabem que não estão fazendo direito porque elas já chegaram lá, elas já trilharam. Mas você tem o seu caminho a ser trilhado. E se o seu caminho não é passar por perrengue? Porque nesse perrengue tem algo que você precisa aprender. E você também está limitado ao crescimento. Tá vendo? Conversas em profundidades. E, né, para não ficar só isso no devaneio, sem aterrar, vamos para uma parte prática que eu também estava pensando sobre. É como se você tá na sua casa, no seu dia a dia, e ali você decora, né? Tem a sua decoração, você se sente bem ao entrar dentro de casa. Se você não se sente bem ao entrar dentro de casa, olha a prosperidade. Bora dar um jeito na sua casa, tirar as tralhas, arrumar o que dá, dar uma corzinha. É importante que você esteja bem no seu ambiente. Mas supondo que você está muito bem, que você se sente feliz ao chegar em casa, acolhida, naquele aconchego, quando você chega em casa, ali
tem um pedacinho de você. Não tem ninguém, sabe? Não tem uma pressão das pessoas falando, não deveria ter, de como a sua casa deve ser. Ó, eu olhei agora aqui, quando a gente foi pintar, o meu marido, ele disse assim, ai, tá parecendo bar. Eu falei, não sou de frequentar bar. Ele, lá no interior, que ele é da Bahia, ele falou, né, que no interior tem muito barzinhos com essa cor, com essa divisão. A gente deu risada, mas é um cantinho que a gente gosta. A cor, né? Então, não tem essa pressão. Ou talvez teria alguém com que tem uma tendência agora, né? Elegante, minimalista, aquelas casas incríveis. E eu fico pensando, refletindo mesmo, tá? Não só por dizer. Mas se eu tivesse muita condição de ter uma casa daquela forma, será que eu teria? E a resposta sempre vem pra mim, não. Eu adoro cor. É livro, essa casa com cara de casa, aconchego, o meu lugarzinho. Então o ponto é esse. A sua casa não existe cobrança. Ela só tá ali transmitindo a sua personalidade. E você se sente bem. Porque com todo o resto, a gente não é assim. Porque profissionalmente, a gente não pode ser assim. Pensa se todo mundo buscasse essa satisfação. Não como uma justificativa para não crescer. Olha, me entenda bem. Não use como desculpa. Odeio que usa a vítima falando assim, né? O mundo não quer saber de mim. Ai, não, para. Não é sobre isso. É sobre você curtir a sua presença. Você ser a flor. A flor, naturalmente, ela desabrocha, ela não tá ligando para quem tá observando, ela só desabrocha. O sol, ele é o sol que brilha para todo mundo. Independente da raça, da língua, da condição financeira. Ele tá ali brilhando para todo mundo, queimando todo mundo. Não é mesmo? Por que com o seu trabalho não pode ser assim também? Porque na sua liderança você não é assim também. Você se permitir brilhar pelo sentimento bom. Essa é a linha tênue que eu tava refletindo. Se você não concorda, ou se você tem uma outra linha de raciocínio, deixe nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Mas é a conclusão que eu cheguei. Porque tanta gente sofre de burnout. Tem muitas amigas minhas que eu vejo nessa loucura de produzir e produzir. Tem essa coisa de geração também. A minha é millennials, sei lá. Mas eu venho de uma geração que busca o resultado de forma desmedida. E vem de novo o equilíbrio. Quando a gente deixou de ser suficiente? Quando aquilo que mais amamos e que dá essa felicidade, essa vontade de viver parou de ser suficiente? Quando? Quem nos disse que não somos suficientes? Por que acreditamos nessas pessoas? O quanto a mídia influencia os nossos valores?
e a nossa percepção de nós mesmos. Assista a esse curta. Reflita sobre quais são os pontos que você carrega, que você está tentando dar o seu melhor, mas está sendo um melhor comparativo aos outros. E você se engana achando que é para o seu desenvolvimento. Esse melhor, buscar o melhor, melhor desmedido. Olhe para a sua vida, olhe para os seus objetivos, tenha objetivos, saiba onde você quer chegar, mas não deixa de curtir a jornada, não deixa de agradecer pelo que você tem hoje, se sinta feliz e não deixa os outros ditarem o seu valor. O valor da sua vida está intrínseco naquilo que é maior, na porção divina que você nem entende sobre. Pense sobre isso, né? Menos burnout, mais uma vida com sentido, uma vida cheia de esperança, mesmo que nos chamem de loucos. Mesmo que as outras pessoas falam, isso daí tá indo contra a maré, né? É isso. Esse é o meu devaneio de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo. Nosso papo profundo, sem edição nenhuma. Aqui a proposta do vídeo é eu e você e eu, refletindo sobre a vida. Não se engane, isso é sobre liderança. Esse canal é sobre liderança. Liderança como estilo de vida. Liderança que inspira as outras pessoas, que faz sentido você ser uma pessoa mais próspera, influente e memorável, porque você é o exemplo, você é a imagem e semelhança de Deus. Seja, transborde o socado que é nobre na sua vida. Mas, às vezes, precisamos olhar a miséria para entender o que é nobre, né? Uma coisa junto com outra. É a dicotomia, é o paradoxo da vida. Então vamos refletir? Já falei demais, agora eu vou fazer comida. Um beijo e vamos nos falando, protagonista.